Então vamos lá, que agora eu vou gravar eu acessando aqui questões de obstrução pulmonar, né, da nossa condição mais conhecida e mais comentada aqui, a asma. E questões aqui, né, questões boas, difíceis, e essa da USP aqui que é engraçada, chega a ser engraçada. Vamos lá. Mulher de 22 anos aqui, né, ela trabalha com limpeza no grande hospital e depois de 6 meses, e há 6 meses hoje procura ambulatório, porque há 6 meses, então a queixa dela já é uma queixa mais crônica. Apresenta episódios de tosse e às vezes falta de ar. Beleza, durante o dia costuma melhorar à noite, né? Então durante o dia era um momento que ela tá trabalhando provavelmente, né? Costuma melhorar à noite, tá? E aí não costuma ter os tais sinais nos finais de semana, quer dizer que se afasta do trabalho ela melhora, né? Asma ocupacional. E aí? E aí, né? O que que acontece? Então aqui tem a radiografia dela, né? Para avaliar a via aérea, a gente vê ela, a via aérea dela é legalzinha aqui, não consigo ver nenhum sinal de especiamento. A resolução da imagem é bem ruim, mas não dá pra ver nenhum sinal de especiamento, desvio, nem nada disso, né? No B, né, olhando pro breathing aqui, a gente vê aqui um pulmão claro, né, um pulmão com normal, aqui talvez certo grau de aqui esteja representando para nós aqui nessas duas regiões aqui, né, que é a distribuição ali das nossa vasculatura pulmonar. Talvez um certo grau de espessamento aqui, uma secreçãozinha brônquica, não sei, né? Provavelmente nesse momento aqui, estando longe lá do estímulo, ela não esteja com esses sintomas, daí não dá para fazer correlação, né? Não achar de imagem sem sintoma. Enfim, né? Seio costofrênico livre e tal, coração tamanho normal, uma boa foto, né? Já contei as costelas aqui, tá legal. Tô vendo 9 costelas aqui, observando pela região posterior aqui. Eu não tenho problemas aqui em observar a minha medula ficando cada vez aqui mais hipotransparente, né? Mais radiolúcida. Então tá tudo legal aqui com essa foto, né? Beleza. Aí quais são as questões aqui? Solicitar que faça a medida de pico de fluxo no trabalho e em casa. Aí eu fui pesquisar esse dispositivo aí para medir esse peak flow aí, porque eu pensei, mano, ninguém vai. Como assim? Como assim? Eu mando a paciente comprar um dispositivo para medir peak flow, eu compro um e entrego para ela. O SUS tem esse, eu acredito que não, para sair distribuindo para todo mundo aí para fazer o peak flow lá no seu trabalho. Quando tiver com sintomas, você faz peak flow lá, tá? E depois você faz aqui em casa, vou te ensinar como fazer. Depois você faz em casa e tal, à noite, fora do trabalho. Olha, e aí que embaixo, né, eu respondi, mas também não justifica, né? Eu respondi o que eu respondi aqui. É uma questão de 2022, já está bem atualizada, as condutas bem atualizadas, né? Prescrever salbutamol para sintomas e orientar a mudança de área de atuação, né? Foi mais essa a ideia aqui, né? Orientar mudança para a área de atuação que me fez pensar em responder essa, né? Que eu achei bastante sensata a ideia, né? Mudar a área de atuação. Já dei uma pesquisada aqui, dei uma olhada no IMEDS, dei uma olhada no material. E de fato, né, a gente tem que orientar isso. Mudança da área de atuação. Então vou fazer ali uma. Vou fazer, né, um relato da condição dela e vou orientar aí a empresa a modificar a área de atuação dela, né? Para mudar o estímulo. Legal. Só que não prescreve salbutamol, né? Então a base do tratamento da doença não é essa, né? É corticoide inalatório, né? E a gente pode fazer um salbutamol ali e tal. Na verdade, as indicações agora é pra gente começar com ICS e LABA nas crises, né? E aí, como é difícil conseguir as duas coisas separadas, né? A gente vai acabar comprando as duas coisas juntos, que se não me engano chama Symbicort, que é formoterol mais budesonida, é isso? Talvez seja isso. E aí, e aí, vou até pesquisar aqui o Symbicort. Tem 4 minutos de questão já, mas eu quero saber. Eu quero saber aqui. É um Symbicort aqui.
fulmarato de formoterol mais budesonide, inalatório mesmo, né? Vou salvar até aqui, né? Deixar bonitinho salvo. Aí tem as indicações, né? Tratamento de manutenção da asma, tratamento de manutenção do DPOC também. Enfim. Dá uma olhada na prescrição aqui. Né? Mas enfim, é isso aí. Sem bicorte. Beleza, né? Mas a bonita da questão da USP tava sugerindo que ela fizesse pick flow no trabalho em casa, né? Valeu USP aí, né? Maravilha. O que tem toda a lógica do mundo, né? Num ambiente tipo de um ambiente de ciência, né? Tem toda a lógica do mundo, né? Lógico, né? Lá no momento que ela está recebendo o estímulo, eu faço a avaliação para poder documentar ali essa modificação, né? Então é interessante a maneira que a USP aborda as ideias. E aqui na 3 que eu tive também, foi uma questão, achei também uma questão interessante, né? Tá falando do fenol aqui, né? Fração expirada ou exalada, exalada, né? Dióxido nítrico. O resultado da fração exalada do nosso... Aqui está falando de um paciente não, com história de asma. Foi feita a fração exalada do óxido nítrico, do óxido nítrico, prescreve terapia e depois avalia esse paciente e ainda está alta, persistentemente alta a fração do óxido nítrico. Só que não fala de sintoma aqui, né? Então me incomoda bastante quando a questão não traz sintoma, porque se relacionar com sintoma acho que é muito melhor, né? E é o que a maioria das questões propõe, na verdade, né? Melhora ou não melhora a clínica e tal. E aqui a gente está falando para a gente observar a resposta ao tratamento proposto só por um indicador. Mas eu fui procurar lá no GINA 2022, bonitinho, né? E tem mesmo essa descrição, ó, aqui, ó, da relação da aderência terapêutica com monitoramento do nitric oxide aqui, né? Então, em um estudo, a supressão de de uma alta fração exalada do óxido nítrico depois de 5 dias de tratamento observado foi indicadora de um passado de má aderência terapêutica, né? Ou seja, né, conseguimos suprimir aqui um fenol elevado, provavelmente melhorou a clínica desse paciente, e era um paciente que provavelmente tinha uma clínica descompensadinha ali, com fenol elevado, então se desenvolve essa correlação, né? O fenol está elevado porque não está rolando uma aderência terapêutica legal, ou é uma terapia insuficiente. E aí aqui, né, a questão traz exatamente essas ideias, né? O resultado da fração exalada do óxido nítrico indica não adesão ao tratamento, o GINA descreve exatamente isso, porque há um aumento da fração exalada do óxido nítrico em pacientes asmáticos relacionado a inflamações eosinofílicas, isso daqui eu já sabia, né? Não só esse, né? Não é só essa condição que eleva o óxido nítrico, né? Não somente a asma eleva o óxido nítrico, né? Provavelmente no DPOC e em outras afetações pulmonares a gente vai ter o óxido nítrico elevado também, né? Tipo uma granulomatose, sei lá. Mas está correlacionado com a asma também, né? E pode ser usado aí para acompanhar a aderência terapêutica, né? E acho que aqui a maioria das questões trouxe sempre aí uma ideia mais simples. Acho que aqui, a última questão foi interessante, eu tive que buscar. Não, na verdade não. Questão mais simples também. Questão boba essa. Aqui questão legal, né? Questão legal que sempre fica reforçando, como o GINA modifica bastante, fica reforçando essas ideias aí de como é que inicia o tratamento e tal, né? Então aqui ele fala sobre sobre as 5 etapas de tratamento, né? As cinco etapas na escadinha lá que a gente vai subindo um degrau se o paciente não tá legal, descendo um degrau se ele tá legal depois de 3 meses, para reduzir ali a quantidade de dinheiro que ele gasta com aquele tratamento, a quantidade de medicamento que ele fica ingerindo, enfim, né? E aqui ele traz aqui na primeira afirmação, que foi crucial para responder a questão, porque já elimina duas fáceis aqui, que adianta, ajuda bastante, né? Não foi uma questão fácil, logicamente, né? Mas a base do tratamento é corticóide inalatório com ou sem beta-2 de curta, e não, né? Corticóide inalatório com ou sem beta-2 de longa, né? Aí aqui a outra que estava correta, aí na etapa 1, tratamento preferível é o corticóide inalatório em baixa dose, associado ao formoterol por demanda, né? Então a 1 aqui
Basicamente aqui a 1 e a 4, elas são antagônicas aqui, né? Então você tinha que decidir entre a 1 e a 4. A 4 está correta, a 1 eu descarto, né? Então se a 4 está correta, eu escolho uma das outras duas. Aqui o brometo de tiotrópio anticolinérgico pode ser adicionado ao tratamento na etapa 4, né? Essa aqui que é a afirmação, né? Na etapa 4. Mas a 2 aqui está perfeita, né? O tratamento é dividido em etapas de 1 ao 5, nas quais a dose de corticoide é aumentada, já cita corticoide aí sendo a base do tratamento, e outros medicamentos de controle são adicionados, né? Perfeito. É exatamente isso, inclusive tem gente que trata somente com corticoide inalatório, né? Tem gente que vai tratar somente com salbutamol por causa das outras diretrizes, né? Como a gente vai se modificando bastante, toda hora eu vou receber no ambulatório um paciente que foi orientado corretamente por um médico no passado, né? 2 anos atrás. E que estava legal, estava bem. Ou não estava tão bem, mas não teve necessidade de ir ao médico, né? Então, naquele momento ali, ele foi orientado de uma determinada maneira e nesse momento aqui o Gina se modificou, a gente tem uma nova orientação, vai fazer uma modificação no tratamento dele, né? Então tá simples aí, mas questões mais tranquilas de asma, nada muito complicado aqui, a não ser a questão da que para decidir se ela estava controlada ou descontrolada, né? Uma mulher de 66 anos já chama atenção e tal, você vai ver ela tá bem, né? Tá ótima da asma. É só essa questão aqui da USP, né?